Bom dia! Três pequenas palavrinhas é sobre o que nós vamos falar hoje. Ontem nós falamos muito sobre o Espírito Santo que não está tão longe quanto nós imaginamos e hoje nós vamos falar sobre três palavrinhas. Nessa hora que eu li isso eu lembrei até daquele pessoal que tem as músicas infantil. Três palavrinhas, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lararararararara. Vou aceitar aí daqui a pouquinho. Você apertou aqui, ele tá escutando. Eu apertei para aceitar e aí a gente começa então assim que ela já está. Bom dia! Nossa, deixa eu limpar minha câmera aqui. Espera só um pouquinho. Ok, Não, acho que é o filtro mesmo. Tem essa diferença. tá um pouco mais escuro Bom também o dia. dia, Espírito Santo. Bom dia, pessoas. Essas três palavrinhas, quais serão elas? Vamos ver. Quando o pai dá algo a você, ele vem do pai. Quando o filho dá algo, isso é geralmente descrito como vindo através de Jesus. Mas quando o Espírito supre, isso é dado nele, de através dele. Em três palavras, três pequenas palavras. Nossa, agora ficou. Queria colocar do lado de lá, que ficou bem estourado, hein? Três palavras, mas elas são fortes e poderosas. Quando lemos a palavra de Deus, o padrão é surpreendente. Sempre que o Pai é mencionado, isso é feito em termos de o amor de Deus. Sempre começa que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, né? Então vamos falar sobre comunhão, sobre amor. Será que é? Sobre a graça? Vamos ver. Bom dia, Projetar. Bom dia, Pati. Bom dia, Gila. Tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, deixa eu limpar aqui mais um pouquinho. Bom, agora... Eita, que susto, o negócio que eu apertei. Deus é amor. O poder de Deus, a graça de Deus. É assim que é apresentado repetidamente Deus Pai. Mas como Cristo é descrito, a Escritura nos ensina muitas vezes que louvamos através do Filho, recebemos por intermédio do Filho e assim por diante. Quando se trata do Espírito Santo, todavia, a etimologia muda. É usada a palavra em ou no. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E se viverdes no Espírito, andamos também no Espírito. Cristo disse a samaritana junto ao poço. A samaritana é João, né? Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus. João 4:23. Isso é legal de você ler a Bíblia, que aí quando a pessoa fala da história, você sabe que em Samaritana não tem nenhum outro evangelho, só tem em João. Então não tem como você errar. A palavra aqui significa simplesmente com um com ele. Ou seja, Cristo disse que o Pai procura aqueles que adoram e têm unidade com o Espírito Santo. Você está andando em comunhão com o Espírito? Você está vivendo em comunhão com o Espírito? Alcançar esse relacionamento não é difícil. É tão simples quanto dizer ao grande ajudador: Help me, ajude-me. É então que o Espírito de Deus irá tocar você e assisti-lo quando estender as mãos para receber aquilo que Deus quer que receba. O importante em tudo isso é que você compreenda que a Trindade está verdadeiramente operando em conjunto para cumprir um alvo, satisfazer a sua necessidade. Eles são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são um. Não uma equipe de pessoas unidas em natureza, trabalhando juntas de completo acordo e em eterna harmonia. Olha que interessante, né? Que eu tenho essa xícara aqui vai fazer alguns anos. E aí hoje eu resolvi prestar atenção nessa xícara. Não tá escrito aqui, eu nunca tinha reparado, né? Tá aqui, ó. Imersão de casais
IP125, que foi a galera que fez o IP125, e aqui embaixo está assim, ó. Quando dois não se tornam um, mas sim unidade. Aí eu vou até além, né? Que aqui a gente está falando quando dois se tornam um. Quando dois não se tornam um, mas sim unidade. Aqui está mostrando o princípio do casamento e aqui está mostrando também o princípio da trindade. Ah, olha o que acontece quando um junta com o outro, ao outro lado da xícara, né? Ela tem uma abaulada, uma bauladinha, mostra aqui a parte assim. Ops, subiu. Aí encaixou uma na outra, né? Caiu um pouquinho d'água aqui. Então, é interessante porque a mesma coisa acontece com a trindade, nessa harmonia, né? E no relacionamento, Nicolas, bom dia, Verônica, bom dia. Muitas vezes a gente quer tocar relacionamento e não convida o Espírito Santo, não convida a trindade para fazer parte, né? Então, no casamento, o que faz com que o casal se torne um, não é só o fato deles terem se casado, mas é a presença de Deus que faz com que eles sejam unidos em uma só. Que dá essa liga, que dá essa junção, essa fusão. Uma relação de aliança. A gente fala de aliança, um negócio parece que está indo para casamento. Acho que o próximo livro vai ter que ser sobre casamento, hein? Será? Você conserva a cura ou livramento que recebeu porque o Espírito Santo está na terra e ao seu lado. Foi por esse motivo que Jesus pôde voltar ao céu e, todavia, você reteve o dom que ele deu. Se você querer saber como manter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, ouça as palavras do grande profeta Ageu. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Ageu 2:5. Quando você pede ao Filho de Deus para entrar em seu coração, está fazendo uma aliança pessoal com Deus. Não se trata de uma conversa unilateral. Deus também faz um acordo ou aliança com você. Ele sempre agiu desse modo. O Pai iniciou alianças com Adão, Noé, Abraão, Isaac, Davi e muitos outros. Do mesmo modo que Deus procurou fazer acordos, a humanidade também buscou a Deus. É isso que descobrimos ao estudar a vida de Jacó, Josué, Elias e dos israelitas. Ao confessarem seu pecado a Deus, os israelitas disseram: Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, estamos em grande angústia. Neemias 9, 32-37. Neemias disse então ao Senhor: Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaremos nos nossos príncipes, nos nossos levitas e nos nossos sacerdotes. Versículo 38. A aliança foi assinada por não menos que 84 líderes, os que convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, e que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. As alianças com Deus eram confirmadas por diversos atos, inclusive ficar de pé. Na Bíblia em português a ideia é inferida. Tirar o calçado, dar um banquete, erigir um monumento e fazer um juramento. A aliança mais importante de todas talvez tenha sido a que Deus fez com você através do seu Filho, quando ele trouxe dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, pelo sangue da eterna aliança, através da ressurreição depois da morte. E lembrando que entramos ontem mesmo no tempo quaresmal, que é um tempo que você dedica mais à oração, ao jejum, a estar íntimo com Deus. Então aproveita esse tempo que são 40 dias antes da Páscoa, que será a grande celebração, antes da morte e depois a Páscoa, que é a grande ressurreição, porque Jesus está vivo no meio de nós. Ele passou por esse período. E eu vi lá na internet vários momentos e o que simboliza, né, esse 40 dias de jejum no deserto para ser tentado. Tem várias simbologias que simbolizam esse 40.
E é essa intimidade com Deus, é você penetrar de intimidade com a Santíssima Trindade. É fechar um ciclo anterior, um ciclo talvez que você queira romper de pecado, de vícios, de coisas que estão te impedindo de estar intimamente com Deus e iniciar esse novo ciclo após essa jornada de 40 dias, renunciando a algo que você precisa tirar da sua vida, seja o açúcar, seja o falar mal das pessoas, seja os maus pensamentos, seja vícios mais pesados que o seu coração esteja pensando nesse momento. Eis o momento oportuno. E ontem a leitura foi: eis é agora o momento da salvação, é agora o momento de se arrepender, é agora o momento oportuno para fazer essas coisas. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não desejais em vão sua graça e o seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Uma palavra de aviso. Do mesmo modo que Deus tem uma aliança relativa à sua salvação. Olha que eu não sabia que estava escrito salvação, eu cantei a música sem saber, hein? Você deve fazer um voto ou juramento com Deus, que trata das suas necessidades pessoais. Tome vários compromissos com Deus e creio que Ele reconhece a sinceridade do nosso compromisso quando você declara categoricamente o que está disposto a fazer em resposta da sua bênção. Interessante. Você colocar um compromisso e está disposto a fazer. Gente, vamos pegar Bom Dia Casal, o Fiorini também por aqui. Pega aqui embaixo também essa Asa Delta que está aqui embaixo. Compartilha com mais 3 pessoinhas para a gente aumentar aqui o nosso grupo. É legal porque depois a gente vai ter mais um pessoal para a gente falar sobre o próximo tema, tá? A gente já está chegando nas últimas páginas desse livro. Porém, contudo, reticências e entretanto, eu quero saber sobre o próximo tema. O que eu estou pensando é sobre casamento, sobre casal. Mas vamos ver aí o que cada um vai poder falar, vai sugerir também aí para fazer o melhor aí para todos, né? Mas continuando então, um fato é evidente, o Antigo Testamento está repleto da aliança que agradaram a Deus. Por que isso é importante para você? Porque Deus opera de acordo com as alianças e através delas. E você pode entrar em aliança com Ele em relação a qualquer necessidade especial. Você vai descobrir que o Pai está mais do que disposto a manter a sua palavra. Vim a crer que o Espírito Santo entra na sua vida como resultado da aliança eterna que Deus fez com você no que se refere à sua salvação. É o mensageiro de Deus e de Cristo para você. A partir desse momento, esse acordo deve ser levado a sério. Lembre-se de que aconteceu com Sansão. Depois que Dalila ter mandado raspar a cabeça dele, enquanto dormia, ele gritou: Os filisteus, ela gritou: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão! Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda desta vez como dantes. E me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor lhe tinha retirado dele. Juízes 16, 20. Quem partira fora o mesmo Espírito que do Senhor, que de tal maneira se apossara dele antes, em Juízes 15, 14. Você pode imaginar-se nessa dificuldade? Você pensa que está cheio do Espírito, mas não está. Acredite estar ungido, mas o Espírito foi-se, embora. Sansão não percebera absolutamente que havia traído seu chamado e sua aliança com Deus. Ele julgava ter ainda força, mas o Espírito desaparecera de sua vida. A mesma coisa aconteceu com Saul. O Senhor rejeitou o rei Saul como rei, portanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel 15, 11. O Espírito não só abandonou Saul, como algo pior aconteceu. Tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel 16, 14.
Olha que interessante, né? Aqui nós estamos falando sobre dois caras poderosíssimos. O Sansão, que foi o último juiz da Bíblia, 13º, se não me falha a memória da contagem. E o rei Saul, que foi o primeiro rei. É quase que fosse uma mudança de ciclo do último juiz para o primeiro rei. E quando a gente olha na Bíblia sobre esse primeiro rei, o povo queria um rei porque todos os outros povos tinham um rei. Antes eles tinham juízes, mas não era o rei. O juiz ele ajudava o dia Wellington a, a decidir as coisas do dia a dia do povo, mas eles não eram o rei que mandava e tinha tributos para serem pagos. Só que olharam para os povos pagões e falaram: ah, eu também quero ter um rei, todo mundo tem um reizinho, eu também quero. E Deus falou: vocês vão se arrepender do que vocês estão me pedindo, mas eu vou dar para vocês. Aí foi deu o rei Saul. O rei Saul não fez o que Deus pediu. Então, e aí quando o profeta foi falar com ele, Deus falou: ele fez o quê? Matou o profeta, achando que matando o profeta mataria a mensagem. E não foi o que aconteceu. O espírito saiu. E isso é interessante porque na nossa vida também, às vezes a gente faz algo pensando que está cheio do Espírito Santo, pensando que está fazendo a vontade de Deus, e um tempo depois você fala: nossa, quanto ego eu deixei aflorar na minha vida. É complicado. Mas vamos trabalhar, né? Escreve aqui: eu quero me libertar do meu ego. Escreve assim, porque aí a gente vai. Ou fala: bom dia, Espírito Santo. Acho que é melhor ainda. Bom dia, Espírito Santo é melhor ainda do que eu quero me libertar do ego. Bom dia. Se colocar já bom dia, Espírito, a gente já sabe que é o Espírito Santo. Bom dia. Espírito Santo. Já vou manter o meu bom dia aqui também. Bom dia, Espírito Santo. E aqui fala, né, que Sansão tinha a força pelo poder do Espírito. E quando o Espírito se afasta, porque ele pecou, porque ele entregou, né, o segredo, e aí ele foi afastado, saiu de perto da presença dele. E aí ele se tornou fraco. Saul, quando o Espírito... Porque quando para Saul ser rei, ele estava com o Espírito Santo, só que ele foi fazendo coisas que foram desagradando, foi desagradando, o Espírito ele simplesmente se retira, como a gente ouviu dizer aqui nesse livro. Ele vai se afastar de você. E se afastando de você, você vai ficar vulnerável. E quem se aproximou dele? Um espírito maligno que o atormentava noite e dia. E olha só uma coisa que veio na minha cabeça aqui, sobre o pecado. A gente acha que Sansão pecou quando ele traiu a aliança e falou para Dalila o segredo. No fundo, olhando aqui, eu acho que foi psicológico, que o Espírito estava com ele ainda. Por quê? Porque quando ele está lá no templo, que ele está amarrado e ele pede, ele não quer ser o cabelo de Sansão, mas ele pediu ao Espírito e ele sentiu aquele poder, ele derrubou e matou mais em sua morte do que em sua vida. Ou seja, os filisteus. E aí, por que eu estou falando sobre o pecado? Porque ele tinha um voto chamado voto de Nazireu. E esse voto dizia que ele não podia tocar em um corpo morto. Só que do nada ele me mata um leão e da boca do leão, da fera, que quer rugir, se a gente olhar esse leão aqui como se fosse o diabo, surge o quê? Mel. E aí o que ele faz? O princípio do pecado dele já foi ali. Ele pega aquele mel da boca, prova. Como é que ele faz para pegar o mel da boca de um leão morto sem tocar nele? Não tem como. Cometeu a primeira ruptura ali. E olha só como é que às vezes o pecado ele é complicado, porque você peca e ainda você guarda um pouquinho desse melzinho, desse pecado gostosinho e dá para seus pais, dá para todo mundo. Não conta de onde que vem, porque se contasse, se soubesse, os pais não comeriam. Mas ele não conta. Então, além de você pecar, você influencia os outros. Porém, em tudo isso o Espírito não deixou. Na verdade, eu acredito que ele vai se afastando aos poucos. E aí, quando chegou ao ápice, cortou o cabelo, e aí, tipo, as forças esvaíram. E aí, por que elas voltaram? Porque ele clamou. Porque ele se reconectou. Quando ele estava lá preso, aquelas grilhões. Opa, desculpa. Ele estava preso nos grilhões. E agora é a última coisa, é o que eu mais quero, é o que eu mais desejo. Para mim, nada mais importa. E aí ele teve novamente essa reconexão, o espírito voltou para perto dele e deu-lhe força mais do que antes ainda, né? Bom dia, Frank. Bom dia, doutor Ricardo. Continua aí. E aí, esse vazio que eles sentiram naquele momento, agora vamos saber como que o vácuo será preenchido. Você sabia que todo incrédulo é influenciado por demônios? Todo aquele que não crê, todo aquele que é cético com relação a isso pode ser influenciado por demônios. Isso parece chocante, mas é o que a Bíblia diz.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2, 1, 2. O espírito da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o curso deste mundo. Então, quando a gente diz algumas perversidades que correm aqui no mundo, coisas que parecem sutis, que já estão tão banalizadas que parece, isso é normal, isso é simples, isso não é nada não. Então, ficar atento, porque é nessas sutilezas, nessas coisinhas mínimas que parecem tão banais, que ele vai atuando aos poucos, influenciando. Você pode dizer, mas isso nunca aconteceria comigo. Estou cheio com o Espírito Santo. Isso talvez seja verdade. Mas se por qualquer razão a presença do Espírito Santo abandonar você, surge um vácuo. E é justamente isso que Satanás está esperando. A sua influência se transforma, então, em opressão. Ninguém gosta de falar de demônios. Os pregadores não fazem sermões a esse respeito. Os cristãos não os discutem. Os pecadores apagam um terrível tópico de suas mentes. É o momento que faz um político quando evita o problema das drogas e da criminalidade, pensando de que, alguma forma, ele vai desaparecer. Mas Cristo falou do assunto sem medo. Ele falou que os demônios estão ansiosos por invadir a sua vida. Jesus disse aos fariseus: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. Isso está em Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45. Misericórdia. Preste atenção no que o Senhor diz em seguida. É o último estado daquele homem. Torna-se pior do que o primeiro. O plano de ataque de Satanás é este. Todo demônio que partiu volta para uma visitinha, para ver se ainda há oportunidade. Se houver uma chance, ele trará outros em sua companhia. É uma situação amedrontadora, mas você pode evitá-la, mantendo-se sempre, completamente e totalmente cheio do Espírito Santo e jamais quebrando a sua aliança com Deus. Está lembrado da história dos discípulos que falharam na sua tentativa de curar uma criança? Isso aconteceu quando Cristo estava no monte da transfiguração sendo glorificado. Quando o mestre desceu do monte, o pai do menino disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mateus 17, versículos 15 e 16. Havia, porém, necessidade de mais que uma cura física. Cristo disse: trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Versículos 17 e 18. O Senhor não quer somente remover o Satanás e aos seus demônios da sua vida. Aquelas coisas que são uma barreira para a sua cura e livramento. Mas Ele quer encher esse vácuo. Essa é a razão de ter enviado o Consolador. Ele quer que você seja cheio com o Espírito Santo. O Espírito está neste momento na terra. De fato, ele aguarda pacientemente o seu convite. Basta apenas uma palavra ou até um sussurro. Espírito Santo, por favor, me ajude. A sua resposta está a pouca distância. Capítulo 11. Por que choras?
Há necessidade do livramento, mas há necessidade da vontade de querer o Espírito Santo. Então, após esse livramento, abra o seu coração e se enche com o Espírito Santo para não ficar esses vácuos, essas brechas, esse vazio, oportunos para que volte o mal e volte 7 vezes pior. Né? Por que choras? Beni, a blasfêmia contra o Pai pode ser perdoada? Um cristão novo perguntou recentemente. Sim, respondi. E a blasfêmia contra o Filho? Ela pode ser também perdoada, disse eu. Então me diga, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada? Libertação do medo. O assunto é inquietante para inúmeras pessoas, mas o Espírito me libertou do medo de cometer o pecado imperdoável. Ele me esclareceu com tamanha revelação que eu não me preocupo mais com o problema. Eu estava orando quando de repente soube que o Espírito de Deus se achava em meu quarto e senti que ele chorava. Sei que parece estranho, mas devo confessar que não compreendo bem o que se passou. Lembro-me, porém, que estava de joelhos quando senti a sua presença e tive a sensação de que chorava baixinho. Você pergunta, como você sabia que era o Espírito? Para mim, duvidar da realidade daquele momento seria duvidar da minha salvação. Essa é a medida da realidade daquela experiência. Não posso explicá-la nem entendê-la, mas sei que aconteceu. A experiência foi tão real que eu virei literalmente o rosto para a esquerda e disse: Espírito do Senhor, por que está chorando? Não houve resposta. Naquele momento, as lágrimas começaram a correr da minha face. Com os olhos molhados, indaguei novamente: Espírito do Senhor, por que estás chorando? Então, repentinamente, todo o meu ser começou a clamar. Não era mais apenas lágrimas, a realidade do que eu sentia era tão grande que me pus a gemer. O sentido vinha no fundo do meu coração. Era como se eu tivesse sido quebrantado, como uma pessoa que acabou de perder um filho ou uma filha. Os soluços fortes não paravam. Eu estava chorando de noite e não conseguia dormir. Aquilo continuou durante dias e não apenas horas. Não sei, não era nada planejado. Eu, com sinceridade, não compreendia porque as lágrimas eram tão incontroláveis. Ao todo, a experiência durou mais de 3 semanas. Caramba! Sentimento de tristeza, de choro? O fardo tornou-se cada vez mais pesado e eu sentia como se alguém tivesse colocado um peso de 1000 quilos em minhas costas, apertados os cordões, fechado com uma chave e deixado sofrendo sozinho. Parecia como se eu tivesse carregado um pesado e opressivo fardo de tristeza. Essa é a única maneira de descrevê-lo, um fardo de tristeza. Como deve ser, né? Sentir esse fardo. Estar tão conectado de sentir esse sofrimento, esse choro, essa dor. Já vamos indo para a reta final. Amanhã estaremos novamente de volta às 6h30 para finalizar esse livro. Será que acaba amanhã? Acho que não, acho que Não, mais uns acho que vai 2 mais 2 dias. dias. Mas fica essa reflexão para o dia de hoje, né? Há um momento oportuno de sairmos do pecado para entrarmos na graça do Espírito Santo e tê-lo conosco. Preenchido, não vazio, mas preenchido do Espírito Santo. Feche os seus olhos nesse momento, se você puder. Vamos respirar fundo, porque a respiração nos conecta com Deus. Puxa o ar com o nariz. Solta com a boca. Mais uma vez. A ti rendemos graças, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, porque o Senhor é bom. Em todo momento, o Senhor realiza suas obras e suas maravilhas. Pai, nós queremos te consagrar nesse momento as nossas vidas. Te pedir que o Senhor abençoe
e proteja os nossos lares, nossas famílias. Que o Senhor ilumine as nossas situações, todas as nossas áreas da roda da vida. A área financeira, a área da saúde, a área do bem-estar, do convívio social, do serviço, a área da promoção, do crescimento, desenvolvimento pessoal. Enfim, Senhor, visite todas as nossas áreas de nossas vidas e de todas as pessoas que estão conosco nessa live. Que o seu Espírito Santo, nesse dia de hoje, traga clareza, traga o toque, o sentir. Que todos nós que estamos nessa live possamos sentir intimamente, profundamente, o toque do teu Espírito Santo, a presença do seu Espírito Santo. Pai, pedimos também que a presença do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, que ela dissipe todas as trevas do pecado, da desonra, dos vícios que existem em nossas vidas. Que nós possamos nos libertar, Pai, para a honra e glória do vosso santo nome, de todas as coisas que nos afastam e nos impedem de estar na sua presença. Que hoje nós possamos sentir plenamente a sua presença em todas as adversidades e em tudo o que possa acontecer, sejam momentos bons ou ruins, que a sua presença esteja conosco. Pai, eu te agradeço por todas as bênçãos e graças já recebidas. E tudo isso que nós pedimos é em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Amém. Bom dia, Bencar. Como é que vocês estão? Bom, obrigado, galera, por tudo. Amanhã, 6h30, estamos novamente aqui também para mais uma Big Live, finalizando o livro Bom Dia, Espírito Santo. Convida mais alguém para participar, porque não vai acabar aqui. A gente vai acabar essas lives desse livro, já vamos começar um novo tema para continuar edificando o reino de Deus aqui na Terra, tá bom? Amém. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.